Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje vamos fazer uma discussão ampla da bilheteria do lançamento de Cavaleiros do Zodíaco no mercado dos Estados Unidos. Demorou um pouquinho para chegar. 535 mil dólares para 586 cinemas. Gente, isso aqui é uma das maiores vergonhas recentes de um filme de grande porte lançado com um selo de uma gigante do mercado, que é o selo da Sony. Não é qualquer empresa, é uma Sony que está colocando a sua marca aqui. 5 milhões de dólares no total. Deixa eu contar uma história do lançamento nos Estados Unidos. Na quarta-feira, no dia 10 de maio, ocorreu uma sessão especial nos Estados Unidos, aliás, em várias cidades, em que eu acredito provavelmente que quem participou da sessão do dia 10 eram pessoas que fariam a cobertura do filme na crítica, seja para jornal, internet, revista, etc. E alguns fãs. O problema, nos Estados Unidos o filme é lançado na sexta-feira, na quinta-feira é o dia da pré-estreia. O problema é que na quinta-feira não existia interesse algum. Muitos cinemas, na quinta-feira, ao notar que as sessões estavam completamente vazias, cancelam o cronograma de Cavaleiros do Zodíaco, juntam para 2, 3 sessões e aí ampliam, por exemplo, horários de Guardiões da Galáxia Volume 3. Eu estou gravando esse vídeo às 3 horas da tarde desse domingo, dia 14 de maio, Dia das Mães. Um abraço para as mães que nos acompanham, para minha querida mãe Paula também. Sessão de Cavaleiros do Zodíaco no AMC Boston Common 19, o cinema que eu frequento, às 4 horas da tarde. Tem 3 almas na sessão. Uma sessão de Guardiões da Galáxia, que começou agora, lotada. A sessão das 4 no Dolby, lotada. A sessão de Super Mario, que já teve um circuito maravilhoso, tem muito mais interesse em um filme da primeira semana de abril do que um lançamento, né, no seu primeiro fim de semana, que é Cavaleiros do Zodíaco. Não existe fiasco maior que esse. E a Sony pode pedir música, porque em 3 semanas a Sony teve 3 grandes fracassos de bilheteria. O primeiro foi Big George Foreman. O filme teve um fracasso tão grande que em vários mercados foi cancelado, incluindo no mercado do Brasil, deve entrar direto para streaming. Love Again, que até esse chegou nos cinemas brasileiros, o Amor mandou mensagem, fiz a crítica, péssimo, já adianto. E agora, nessa trinca para de música com Cavaleiros do Zodíaco, 535 mil dólares, apenas é um número muito baixo para 586 cinemas. Gente, isso não pega nenhum top 10. Guardiões da Galáxia vai muito bem, aliás, na sua segunda semana, conforme eu tinha mencionado no vídeo anterior. Mas você tem Blackberry, um lançamento pequeno da IFC, 450 cinemas, 740 mil dólares. Né? Um número melhor. Veja, sem qualquer tipo de marketing, sem nada. Cavaleiros do Zodíaco é aquele caso da obra em que a distribuidora sabia do fracasso, porque provavelmente esse filme passou por sessão de teste. Provavelmente na sessão de teste o feedback não foi positivo. E aí o que a Sony poderia fazer? A Sony tinha que trabalhar com as ferramentas que tinham disponíveis. Deixa a exclusividade em alguns mercados. Nos Estados Unidos, quando coloca para metade de maio, tira a questão do agregador de nota. Não vai ter Rotten Tomatoes, não vai ter Metacritic, não vai ter absolutamente nada. Deixa o fã também, né, descobrir a experiência de Cavaleiros do Zodíaco sem essa pressão de que é um tomate podre, tem uma nota baixa no agregador que você mais gosta, etc. Então tenta trazer essa estratégia. Uma outra coisa que eu queria falar é que nos últimos dias muitas pessoas estão falando, né, estão citando de que 60 milhões de dólares não seria o custo real do filme, mas sim o custo para estabelecimento de uma franquia. Bom, eu digo que é uma tentativa de estabelecimento de economia criativa aqui, e aí talvez numa escola Dwayne Johnson em Adão Negro, de justificar o injustificável. Isso estaria criando uma contradição com toda a repercussão prévia em que orgulhosamente os produtores falavam do orçamento de 60 milhões de dólares e que toda a repercussão do filme ela é feita a partir do orçamento de 60 milhões de dólares. O número que a indústria trabalha é um número de 60 milhões de dólares de orçamento. Existe uma questão que é do custo compartilhado. Ora, se você tem, por exemplo, um Avatar 2 que precisa de uma nova tecnologia depois de um gap temporal, sim, existe um custo compartilhado que você pode ou colocar para o primeiro filme ou ir dividindo com as sequências. A gente sabe que esse custo de tecnologia foi absorvido no orçamento desse primeiro filme agora depois de um tempo, né? Que seria Avatar 2. Para 60 milhões de dólares, existe um custo compartilhado aqui. Ele é um custo compartilhado de montagem de cenário, ele é um custo compartilhado de montagem de estrutura, estabelecimento na Hungria.
Não é que com 60 milhões você vai fazer 3 filmes. Eu penso que é uma desculpa muito esfarrapada, uma tentativa de, mais uma vez, justificar o que é injustificável. Essa é a fonte fiável da indústria, a não ser que apareça um grande relatório e comunicado para o mercado que diga, olha, o custo prévio liberado que toda a indústria trabalha de 60 milhões de dólares, na verdade, era um custo que a própria produtora estava inflacionando, estava colocando como um custo maior do que deveria, o que já mostra um erro, né, ao criar expectativa. A comparação que eu mais vejo ser feita hoje é de Cavaleiros do Zodíaco com Dragon Ball Evolution. Cavaleiros do Zodíaco, fim de semana de estreia, 535 mil dólares. Dragon Ball Evolution, 2 milhões e 100 e já é um fracasso. Cavaleiros do Zodíaco com um custo de 60 milhões e até nem vou adicionar marketing. Vamos fechar no número de 60 milhões. Marketing, se fosse 30 milhões de orçamento, você dobraria para o marketing, que é uma conta feita na indústria. Vamos colocar 60 milhões no total, vamos ser caridosos. O filme precisaria de 120 milhões brutos de bilheteria, hoje tem 5 milhões apenas. É um número muito baixo, é um número catastrófico. A Sony, na sexta-feira, sabia que o flop seria tão grande que ela não libera a contagem de venda de ingressos, o que é uma estratégia que, olha, ocorre raramente. Raramente ocorre, só ocorre quando uma distribuidora gigante sabe que ela tem um fiasco. Na sexta-feira, depois, quando a gente tem acesso aos números, o filme tem 222 mil dólares, o que é muito pouco mesmo. Repito, para um selo de uma gigante do mercado como a Sony. A mesma Sony que vinha fazendo trabalhos de expansão no período da pandemia, teve excelentes registros, inclusive de bilheteria, e que agora tem 3 fracassos em sequência, o que é algo muito relevante mesmo. E aí a pergunta final é a seguinte, e agora, o que fazer? Porque o fracasso de bilheteria está consolidado. Você continua com essa base de Cavaleiros do Zodíaco, que não é uma base aclamada, é uma base controversa, ou você esquece esse filme e adiciona na coluna de fracasso? Eu penso que os produtores tentaram observar o que o público ocidental queria ver de história de origem e erraram completamente ao se desvincular, se desconectar de Cavaleiros do Zodíaco. Expliquei isso na minha crítica, inclusive. Não consigo imaginar um cenário diferente a não ser de que isso aqui é um prejuízo e de que não é aquela franquia que não tem um retorno interessante que pode crescer no streaming. Eu acho que vai ficar como um Dragon Ball Evolution. Tem esse filme, fica com a marca de fracasso e esquece. Outra saída seria de matar no peito, que é um filme controverso, é um filme que foi um fracasso, mesmo assim vamos fazer uma sequência e tentar expandir a partir disso. Aí é gostar de perder dinheiro. Se o primeiro, que é o filme que fixa a base, já não teve um bom resultado, o que esperar do segundo, de um reboot completo numa sequência, não consigo imaginar. A única saída a curto prazo que eu consigo imaginar é de realmente colocar na coluna de fracasso, esquecer essa base, e aí, quem sabe, se for fazer um live action, dá um reboot e tenta se vincular mais com Cavaleiros do Zodíaco mesmo, não com a adaptação da adaptação. Esse é um dos maiores fracassos de 2023, vai ficar na lista de lançamentos constrangedores, inclusive em 2023. Primeiro pela estratégia do estúdio de esconder o filme, de dar esse período para o mercado internacional para não ter uma repercussão nos Estados Unidos, e quando chega nos Estados Unidos passa pelo fiasco dos exibidores no dia da estreia precisar cortar o número de sessões, e mesmo assim as sessões estão vazias, completamente vazias. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!